Oi, pessoal, boa tarde. Aqui mais uma vez. Eu me chamo Amanda Nascimento e sou apresentadora e idealizadora desse projeto Mirada PE, com a série Como Ser Artista na América Latina. Esta série está contemplada pelo edital de criação, fruição e difusão da Lei Aldir Blanc. E hoje a gente vai receber a cineasta Beatriz Zeinier. É assim que se fala, né, Beatriz? Beatriz já chegou aí. Eu vou fazer uma breve apresentação e depois eu a chamo. Diretora, roteirista e produtora do filme Los Silêncios, rodado em Letícia, na cidade fronteiriça entre Brasil, Colômbia e Peru, que teve estreia na quinzena dos realizadores do Festival de Cannes em 2018 e prêmios em todo o mundo. É, também no Festival de Cinema de Brasília e melhor contribuição artística da obra-prima no Festival Novo Cine Latino-Americano de Havana. Também é diretora e roteirista do episódio A Família de Olga, que compõe um longa-metragem Vizinhos. Bollywood Dream, O Sonho Bollywoodiano, primeira coprodução realizada entre Brasil e Índia, que estreou no cinema brasileiro em 2011, exibida na competição internacional do Festival de Busan, na Coreia do Sul, e em 20 festivais pelo mundo. Como roteirista, trabalhou com diretores como Walter Salles e Sérgio Massado, também tendo escrito séries para HBO, GNT, Canal Brasil e Sesc TV. E também roteirista de Caminhos, dos episódios de Caminhos, e ganhou o prêmio da TAL, que é a televisão da América Latina. Vou chamar Beatriz. Oi, Oi, Beatriz, tudo querida, bom? tudo Boa bom? tarde. Boa Mas eu que tenho que te chamar, porque senão não fica gravado aqui no canal. Então eu tenho que sair de novo? Você sai e eu te chamo, tá Tá bom? bom. Como é que eu faço pra sair? Vou apertar aqui. É bom que o pessoal tá chegando também. Agora, Será que agora deu certo? agora deu certo. Menina, que feliz estar aqui com Bom, você. que bom que deu certo, né? Que bom que deu certo, né? Já faz um tempo que a gente está tentando conversar. Agora a gente vai conversar ao vivo, né? É verdade. Mais gente vai poder aproveitar essa conversa. Isso. Então, assim, deixa eu te explicar um pouco o que é o Mirada PE. O Mirada PE é um projeto que eu tenho há 10 anos, né? Desde que eu comecei a viajar pela América Latina, fui estudar em Cuba e tal. E aí eu sentia que Recife foi o primeiro impacto, foi a escola de Cuba, né? Quando eu vi que Recife ficava muito isolado, essa cidade que é de frente para o mar, mas muito isolado, primeiro isolado do Brasil e depois isolado da América Latina mesmo, né? E aí eu disse, não, vou ter que fazer alguma coisa e tal. Aí isso foi surgindo, aí eu fui para Bogotá, depois, enfim, aí ultimamente passei muito tempo entre Paraguai e Bolívia, porque eu filmei bastante lá, como diretora de produção, né? E aí é isso, aí é essa coisa, essa busca da aproximação de pessoas e projetos, para que a gente esteja sempre com isso na pauta, sabe? E agora, pela primeira Legal. vez, foi aprovado, né, através da Lei Aldir Blanc, vou até colocar aqui, senão que tem que estar, vai ser feito todo um relatório. E aí, pela Lei Aldir Blanc, através do edital de criação, fruição e difusão, aqui pela Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco. E aí é isso, Beatriz. A gente está aqui Que para falar da bom. tua trajetória. Você é uma pessoa que eu admiro Que muitíssimo, uma ótimo. mulher maravilhosa do cinema brasileiro, né? Que, assim, eu acho que para a sua idade você já fez muita coisa, assim, você nunca está parando, né? Eu fui ver ontem seu. Foi até difícil de resumir agora, porque você tá sempre aí a mil e é mãe, né? E maravilhosa. Então a gente está aqui para falar de você. Oh, meu Deus. Tá do cinema.
Como Que foi aí que legal, que começou? Como bacana foi aí essa que começou a sua trajetória. trajetória? Você foi aluna da Academia Internacional de Cinema, né? De São Paulo? Eu, na verdade, eu comecei minha trajetória nas oficinas Kinofórum. Eu fui Hum. aluna da primeira oficina Kinofórum, quando eu tinha uns 15, 16 anos, Ai, que lá massa. na favela Monte Azul, em São Paulo. E eu já fazia teatro, enfim, já estava bastante envolvida, assim, com um grupo de teatro e ativismo e coisas assim. E aí, para mim, foi muito forte fazer uma oficina de curta-metragem e ter ele apresentado na comunidade, assim, eu fiquei... O pessoal ficou bem emocionado, então eu acho que é dali que inicia, assim, de uma certa maneira, porque a partir daí eu fui trabalhar como assistente de um fotógrafo de estilo, depois também na assessoria de imprensa do Festival de Curtas, e cada vez fui me envolvendo mais, né, com tudo isso. E aí, na Academia Internacional de Cinema, o que eu fiz foi um curso de documentário, porque um dos fundadores da Academia Internacional de Cinema era um dos produtores do meu primeiro filme, do Bollywood Dream. E ele achava importante, enfim, fazer lá o curso e tudo mais. E realmente é um curso excelente. Eu gosto muito do pessoal da IC e foi super bacana, assim, fazer esse curso lá com eles. Mas a minha trajetória toda ela é meio assim, fora dos trajetos normais, né? Porque é isso, eu acabei o colegial e aí eu resolvi morar na Índia, eu fazia dança clássica indiana. Uau. E aí eu não queria, assim, de cara entrar numa universidade, eu queria ter um tempo, assim, para experimentar várias coisas, né? Tirar um ano sabático. E fui com uma amiga minha que queria estudar medicina. Então a gente trabalhava num hospitalzinho como voluntários, com crianças. E aí eu ia fazer um curso de cinema lá também, do Satyajit Ray, que ele foi daí cancelado, porque estava super quente. Há 100 anos não fazia tanto calor na Índia. E aí eles cancelaram esse curso. Enfim, daí eu fui viajar, fui até o Kelotira Mohapatra, que era o precursor dessa dança que eu fazia, o Odissi. E, enfim, fui filmando todo esse percurso. Aí, quando eu voltei para o Brasil, várias amigas minhas me perguntaram, atrizes, né? Ah, será que eu posso ir para a Índia, ser atriz, fazer vários filmes lá? Como é que vai ser? E eu estava muito querendo compartilhar as coisas que eu tinha vivido lá na Índia, as perguntas que tinham me feito, que eu achava interessante. E aí eu falei, nossa, acho que esse vai ser um bom ponto de vista para fazer isso. Então eu comecei a escrever o roteiro do Bollywood Dream, que daí então a gente rodou, enfim, eu escrevi o roteiro, daí fui atrás do produtor, que é justamente esse que é um dos fundadores da Academia Internacional de Cinema, é um indiano. Ele é de uma das maiores famílias de produtores do sul da Índia, os estúdios Prasads. E, enfim, ele gostou do roteiro. Aí a gente começou, né, a querer ir atrás. E eu vi que era muito difícil naquela época entrar em editais, sendo uma cineasta estreante, sem nenhum curta de muito sucesso, né? Então eu acabei pegando dinheiro emprestado no banco. Na época eu tinha um crédito pré-aprovado para comprar um carro, mas aí, em vez de comprar um carro, Fez um filme. comprei as passagens de avião para ir com as atrizes para lá. E lá ele garantia os estúdios, equipamento, uma pequena equipe, acomodação, Uau. enfim. Então, foi meio uma loucura assim que a gente se jogou para fazer, né? E aí, enfim, fiz esse filme, e a partir desse filme estreou, né, nos cinemas e em festivais também. A partir daí eu comecei a trabalhar na área como roteirista, até eu conseguir juntar, né, entrar nos editais e tudo mais e fazer o Los Silêncios, que foi esse último longa-metragem de ficção que eu fiz. Nossa, que E que sou estreou em top. 2018, né, no Festival de Cannes. Nossa, que para mim é uma das coisas mais marcantes, assim, no que se fala América, Latinoamérica, né? Nossa, eu sou muito fã. Eu vi aqui no Cinema São Ah, Luís. que Foi, lindo! eu vi em Que 2019. Eu acho que não sei qual lindo! foi o mês, se foi Foi maio, abril, eu junho. acho. Ou É maio, por pode ser aí. maio, pode Eu ser estava maio. morando na Rua da Aurora, que é a rua onde fica o cinema. Ah, Então, ai, que aí eu, legal. eu já, sempre quando eu tinha folga, né, entre um filme e outro, eu ia para o cinema, assim, já era do meio da minha rotina. Aí eu fui ver, e nossa, eu saí, fiquei uns 2 dias assim, só vendo e revendo o trailer, eu disse, meu Deus do céu. Era o filme que eu queria, assim, além de King Kong, né, que é o filme que eu trabalhei, era esse filme. Eu disse, meu Deus, esse filme realmente é o filme propósito, né, porque ele acontece em Letícia. Teve um amigo, um colega meu aqui, colombiano, que ele justamente falou de Letícia, e é que eu vou falar. Letícia é a cidade que fica na Amazônia, né, que é a interseção entre
Entre Peru, Colômbia e Brasil, não é isso? Isso. Nossa, e você, como foi filmar lá? Deixa eu já colocando aqui algumas fotos, para ficar morrendo de vontade de ver. Ó, ai É, meu Deus. Esse aqui desconfigurou um pouco, porque o, é diferente, né? Passar daqui pra lá, né? o Instagram, ele tem que ser foto, não pode ser foto muito grande, não. É. Aqui, ó. Nossa, é muita gente, né? Um cara de gente esse filme, é muito. Assim, aí eu queria saber por quê, assim, você que já tem essa trajetória que morou na Índia e tal, de repente você se volta o seu olhar para a América Latina, né? Como foi que surgiu isso? Inclusive, já tenho pergunta aqui de amigos que mandaram, que não vão poder Que estar aqui agora, ótimo! ao vivo. Um Que amigo meu bacana! figurinista, ele mandou, tá? Tô com a perguntinha Ah, dele então, eu aqui. estava até ontem conversando também num podcast, que a gente estava conversando lá, o primeiro tratamento, e é muito louco, apesar das locações dos meus filmes elas serem muito narrativas e escolhidas a dedos e muito especiais, né? É, o que me surge como filme é mais os personagens, assim. Ele vem através dos personagens. Então, para mim, esse filme chegou através da minha amiga, que veio me contar da infância dela, cujo pai ela tinha enterrado na Colômbia, né? Tinha sido assassinado. E ela migrou para o Brasil e conforme ela ia crescendo nessa casa, ela tinha a sensação que o pai dela estava lá. E ela tinha essas memórias. E ela não sabia se, de fato, o pai dele estava escondido lá e os pais estavam, sei lá, fazendo alguma maracutaia para conseguir alguma indenização, alguma coisa assim. Mas como isso era proibido de ser falado e era um tabu na família, ela não sabia se era isso ou se era o espírito do pai que estava lá com ela, sabe? Na infância, e que ela via esse espírito. E ela me contou essa história, eu fiquei sonhando muito com isso, não, enfim, vira e mexe voltava essas imagens dessa história que ela tinha me contado, e eu comecei a pesquisar, ir atrás, a entrevistar, né, outras famílias colombianas, a ler a respeito, e comecei a me sentir muito próxima, assim, de tudo isso. E aí é muito louco, porque a locação chega muito depois, assim, ela chega depois que já tinha tratamento, eu já estava trabalhando no filme, sei lá, há uns 5 anos, e, sei lá, pelo menos 4 anos, 4, 5 anos já estava trabalhando no filme, já tinha até mandado para editais, né, já estava com coproduções e tudo mais. E aí o primeiro lugar que eu pensei que passava o filme seria em Manaus, porque é o lugar que muitos colombianos entram, né? Eles vêm de Letícia, pegam um barco e em 4 noites estão em Manaus. Eles até chamam Manaus de Miami da América Latina, de tanto, enfim, latino-americano que tem lá e tal. E realmente, Manaus é super forte, assim, tem uma mistura muito interessante também, tem as casas de palafitas que eu estava buscando. Porque para mim falar desse desterro era muito interessante ter uma locação na qual eles não tivessem terra embaixo dos pés, né? Da qual de fato você sentisse de uma maneira ou de outra essa terra sempre saindo de debaixo dos pés desses personagens, né? E eu tinha muito essa imagem, né, da água subindo e invadindo a casa e depois saindo pelo olho da personagem. Isso vai acontecendo no decorrer do filme. E aí foi justamente um amigo meu colombiano, que é produtor também, lá de Manaus, que ele leu o roteiro e falou: Não, você tem que conhecer, você tem que ir para a fronteira, conhecer Letícia, você vai adorar, você vai encontrar lá, tem muitas comunidades de palafitas, com certeza você vai achar o lugar onde passa esse filme. E ele falava para você escrever um filme que passa lá e só que você não sabe. E foi muito engraçado, Que porque no que eu massa. cheguei em Letícia, aí tava até com meu filho já de 9 meses e tal, né, buscando essas locações. No que eu cheguei lá, eu encontrei, né, a Ilha da Fantasia, que eu achei fenomenal já pelo nome, que é uma ilha que fica 4 meses abaixo da água e 8 meses acima da água. E aí comecei a entrevistar as pessoas lá, conversar, passar um tempo com elas e tal. E aí eu perguntava, do que vocês têm medo, né? E elas começaram a falar dos fantasmas da ilha, que você tinha que tomar cuidado, senão eles entravam no seu corpo. E eu falei, nossa, tipo, aqui também tem fantasmas, que nem no meu filme, sabe? Então, que nem no meu roteiro, né, na época. E aí eu falei, aqui que passa. Aí eu tive muito essa sensação mesmo, que eu tinha escrito um filme que se passava ali. Para só um dia. Sai daí! Aí um gato entrou em casa. É, enfim. Quer ir lá pegar o Aí, gato? Vai pegar o gato. rapidinho, só tirar esse gado aqui, porque eu tenho alergia. Eles vivem invadindo. Sai! Deixa eu fechar aqui a porta de casa. Pronto. Ai, por aqui ligar. Desculpa, pera só um minutinho.
Opa, pronto. Enfim, aí depois quando eu voltei para casa, eu reescrevi o roteiro, assim, tendo aqueles personagens em mente e querendo abarcar também aquilo que eles tinham me contado, né? A história deles, as lutas deles, trazer mais ainda a cosmovisão deles, que é muito especial, né? Então é essa coisa desse encontro, né? Que eu estava buscando já um lugar muito daquele jeito, porque me parecia ser o mais expressivo para narrar aquilo que eu estava, o conflito que eu estava trazendo e as questões que eu estava levantando, né? Que é muito esse lugar de transição entre tanto entre países, mas também entre vivos e mortos, né? Então essa fronteira para mim é muito interessante mesmo. E aí eu reescrevi para poder ter as pessoas da comunidade local no filme, né? Então eu fiz as cenas das assembleias, aí começou a surgir tudo isso, assim. A Sim. abuelita, a personagem da abuelita ficou super forte, o presidente da ilha, tudo isso não tinha no roteiro anterior, né? O meu encontro com a Ilha da Fantasia. Mas é isso, o filme não sai, apesar da locação ser muito importante, não é daí que sai, sabe, o início do filme, assim, né, digamos, a inspiração primeira. A inspiração primeira, em todos os casos, assim, para mim sempre acontece através dos personagens, assim, do ser humano mesmo. E aí eu vou atrás da locação que seja mais expressiva para aquilo que o personagem está passando. Porque daí ela vai falar um monte de coisa que eu não preciso ficar dizendo em diálogo, sabe? A locação vai estar lá dizendo aquilo que eu preciso que seja dito. E o filme já tem esse título, né? Los Silêncios. Isso já quer dizer, já está dizendo um bocado de coisa, assim, não precisa nem falar. De tão forte que ele é. Mudou bastante de título, assim, durante o percurso, né? Mas, assim, uma das coisas também que eu gosto demais é de entrevistar as pessoas durante esse processo, né, de escrever o roteiro. Eu não volto depois para as entrevistas, tipo, não é uma coisa que eu leio, depois fico voltando e tento fazer igual, mas é como que se eu irrigasse, assim, o meu inconsciente, né? Então eu vou conversar com, sei lá, falei com mais de 80 famílias colombianas, assim, vivendo no Brasil. E aí essas histórias elas vão ficando de alguma maneira no meu inconsciente, né? E aí eu vi que essa palavra, os silêncios, os silêncios, voltava muito. Eles vira e mexe falavam dos silêncios, não pode fazer isso, os silêncios, não podia perguntar para minha mãe, tinha aquele silêncio, não sei o que, então era uma coisa muito forte, né? E para mim o silêncio também é muito o som da morte, né? Então, que é isso, né? Esse abismo, né? Essa coisa que daí você não, né, não consegue mais falar com a pessoa, né? Ou só consegue falar na sua cabeça, né? Ou precisa ficar muito em silêncio para ouvir, né? De uma certa maneira. Então, também, para mim, o silêncio é esse lugar de escuta também, né? Que a gente precisa se silenciar para poder também escutar o outro, né? É... É Então, não pode falar. não, então, assim, o nome ele mudou bastante, assim, no decorrer, né? Teve vários nomes, mas acho que isso é normal também. E aí Sim, chega uma no hora que você processo. fala, não é esse o nome, tá aqui na minha cara o tempo inteiro, gritando pra mim, eu não tô vendo, sabe? Aí uma hora você fala, nossa, ó. E aí faz todo sentido e todo mundo gosta do nome. Mas acho que faz parte desse processo de construção, né? Que começa de um jeito e vai aos poucos se transformando, né? Eu amo esse título, porque eu gosto de títulos curtos, né? E Uhum. ele é curto e ele diz muita coisa do que é o filme, assim. Eu sou fã, já vi, revi, vou rever de novo. Pretendo estudar sobre esse filme. E E aí eu fiz fala um muita pouco. questão que fosse em espanhol, em todos os países que ele foi lançado, sabe? Que não fosse traduzido para o francês, para o inglês. Assim, em alguns lugares eu não consegui, né? Mas porque acho que também tem essa coisa de você tentar entender a outra língua, sabe? Sim, não, com certeza. Ó, e fala um pouco da equipe, né? A equipe, pelas coisas que eu pesquisei, foi uma equipe bem especial. É uma equipe mais por mulheres, né? Chefe de equipe, assim, colombianas também. Aqui eu até vou colocar uma foto que eu. Aí eu queria muito que você falasse da equipe. Essa aqui é a Sofia, a diretora de fotografia. Atrás dela tá a Anitta, que é a figurinista, e do lado ali, que não dá para ver muito bem, tá a Marcela, que é diretora de arte, mais para frente é a Maria Fernanda, que é uma das produtoras locais. É um filme que, para mim, era muito importante que pelo menos 50% da equipe fosse colombiana, porque eu sei que estava tocando num assunto que, por mais que diz respeito a toda a América Latina, né, que a gente sofre com coisas muito parecidas, eu sabia que era uma ferida aberta da Colômbia, assim, né, muito mais do que de qualquer outro país vizinho, né? Então, para mim era muito importante estar cercado de colombianos para poder escutá-los, para poder ouvi-los, para poder criar isso junto. E
isso também, eu fui buscar uma diretora de fotografia que era mulher e assim, mais quase todas as chefes de equipes acabaram sendo mulheres também. É só a equipe de som que são os meninos, né? Que são os homens, e de produção também, que tem, enfim, tem o Léo, tem o pessoal também. E aí foi uma coincidência, porque a gente, no meio dos Skypes, né, fazendo uma produção longe, cada um num país, com um fuso horário diferente e tal. Eu lembro que teve uma hora que eu falei, nossa, eu vou chegar muito atrasado porque meu filho não quer dormir de jeito nenhum. E aí, tipo, a Anitta e a Marcela, que era a diretora de arte figurino, falou, você também? Aí a gente ligou a câmera do Skype, tava tipo as três amamentando, tipo, de madrugada, sabe assim? Ah, que linda. E aí foi engraçado, porque também, além de ser um filme com a maioria das mulheres, né, sendo chefe de equipe, é um filme também que tinha três nenéns no set, né? Três crianças. Quando a gente estava filmando a parte maior, eles já estavam com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, assim. Mas foram. Isso também foi bem bacana, assim, bem, bem forte, acho, porque acho que isso muda também toda. Ah, o jeito que todo mundo tá, né? Uma vez você tem crianças ali também que precisam ser cuidadas e. É, que muda todo o plano, o dia a dia do filme e o plano de filmagem ele também tem que estar tá pensado nessas crianças que vão estar ali fazendo, além das crianças que estão no elenco, as crianças que estão fazendo parte da equipe do filme, né? Que para É, parar, para as mães amamentarem e tal. eles iam ser amamentados mais assim no, na hora do almoço ou quando a gente chegava de filmagem, assim, quando era meio porque eles já estavam grandinhos, né? Então era meio nos momentos assim antes de sair, às vezes às 5 da manhã amamentava, ia pro set. Aí o que a gente proporcionou é que todo mundo que tivesse com o bebê sendo amamentado pudesse trazer mais alguém, né, para ficar com a criança. E aí no hotel que a gente ficou, a gente fez um canto onde era a ala das crianças, assim, porque daí era um lugar que dava para deixar protegido, que eles podiam brincar e tudo mais. E aí a gente chamou também uma menina que era uma estudante de engenharia que estava lá de férias para ela também ajudar, assim, né, nesses cuidados com as crianças, porque não dá para você ficar pensando se a criança está comendo, Sim. não tá trocando de fralda, não tá, tipo, isso não dá, é muito difícil, né, mas dá para você estar lá, integral no trabalho e ter alguém cuidando da criança que te leva para amamentar. O filho da Anitta era tão silencioso que às vezes ele ficava lá no set, no meio do camarim, a gente nem percebia ele, assim, ele era muito silencioso. Mas já o meu filho é mais daqueles que quer ir no colo de todo mundo, puxa a luz, sabe assim, ele já quer correr, ele quer causar. Então o dele era mais difícil dele estar ali junto com a gente, assim, ele vinha mais nesses momentos de entre uma cena e outra. Vê. Aí outra coisa também que eu tenho muita vontade de saber, como é que foi a escolha dessa garota aqui, que eu acho ela, Ah, além é dela ser legal. linda, ela é linda, cara da América Latina, né? Ela foi uma super atriz, assim. Poxa, e ela é de lá, né? Lá de Ela é Letícia. de lá, ela mora na Ilha da Fantasia. É, Maria Paula, ela é maravilhosa. Então, a gente estava fazendo o teste para as crianças. A Catalina Rodrigues estava lá, né? Ficou mais de um mês lá na região, fazendo teste com as crianças e tudo. E aí a gente viu que ela ficava meio escondida, assim, na ilha, muito desconfiada, olhando pra gente, sabe? E aí um dia a Catalina filmou ela com o celular, assim, ela, tipo, bem escondida, assim, olhando pra gente, assim, bem desconfiada. E ela me mostrou, eu falei, gente, olha o olhar dessa menina, que forte. Era um olhar muito forte mesmo. E aí a gente chamou ela pro teste, foi atrás, assim, ninguém tinha celular na casa dela, não tinha eletricidade. Ela, com 9 anos de idade, cuidava de 12 irmãos, sei lá quantos irmãos na casa, sabe? Era toda aquela situação complexa, né? E aí no final os pais dela toparam, levaram ela pro teste, ela foi fazer, e a gente viu que dava pra, enfim, trabalhar, que tava super bacana. Mas é muito engraçado, porque ela é super solar, é uma menina que ri o tempo inteiro e fala pelos cotovelos e tudo mais. E a gente teve que fazer todo esse trabalho, assim, teve mais de um mês de ensaios, né, e preparação do elenco, junto com o Carlos Medina, que foi fenomenal, que ele é colombiano e trabalha aqui no Brasil também, e tem várias técnicas, assim, muito, muito legais de ir ensaiando, né, junto com os atores e descobrindo esse filme junto com eles. E foi muito legal. O que eu fiz muito com os atores é que eu não dei o roteiro, assim, a não ser a Marleida, que é a mãe, que é uma grande atriz colombiana, e o Henrique Dias, que também é um Sim, ator super fenomenal ator, né? brasileiro. Eu prefiro não entregar para não atores o roteiro,
para não correr o risco deles memorizarem nada, assim, porque para mim o meu tesão que eu curto é co-criar junto. Então, como eu sou também roteirista, criadora e tal, eu sei muito claro que eu preciso da cena. Onde que eu Ah, preciso que eles massa. vão, da onde eles vêm, para onde eles vão e qual que é o conflito daquela cena, né? Então, para mim é mais interessante ir trabalhando com eles a mise-en-scène e eles irem chegando naqueles diálogos e onde eu preciso que eles cheguem com as palavras deles e não necessariamente com aquele texto que eu escrevi em casa. Isso para mim me deixa muito mais natural e muito mais rico, assim, porque a pessoa fala com gesto às vezes, não com palavra, né? Fala com entonação, fala com subtexto, fala com uma movimentação que é brusca, que é devagar, que é acolhedora, que é distante, né? Então, isso eu tenho maior tesão, assim, de fazer, eu gosto demais. E aí o Carlos Medina entrou nessa comigo também, então a gente ficou um mês fazendo todas as cenas do filme, e aí aos poucos ela foi entendendo também, né, o que que ela, onde que ela estava nesse filme, né, e foi muito bonito, assim, descobrir esse, inclusive o mundo dos mortos também com ela, né, e tudo mais, a gente ficava brincando de, não era o jogo do copo, mas tinha um jogo lá que eles fazem que chama Charlie Charlie, aí você joga uma moedinha pra cima pra ouvir os fantasmas, né. A gente ficava brincando com essas coisas. E ela é fenomenal, ela é incrível. Uma graça, super gostou de trabalhar. Uma preocupação que a gente tinha também muito grande, principalmente com as crianças, é deles entenderem que aquilo é um filme, né? Que aquilo não é uma realidade, né? Que era uma brincadeira. Então, durante os ensaios, eles também aprenderam a filmar, se filmavam, tinham câmera, né? Porque eles não têm TV, não tem nada assim, né? Então, a gente Sim. projetou, levou eles até no cinema, em Bogotá e tudo mais, para eles poderem ter uma noção minimamente do que eles estavam participando, né? A gente também contratou um apoio, né, de uma psicóloga para, inclusive, principalmente depois que a gente fosse embora, continuasse com eles, e uma fono também, que ficou trabalhando com eles um bom tempo, antes e depois. E aí, por exemplo, a gente via que quando a Marleida chorava, ela chorava. Ela e o menino também choravam, o Fábio também chorava. Então eu usava muito o apoio da Marleida, né, que é a Patrícia que faz a mãe, para ela estar junto de mim, aí ela começava a chorar e as crianças começavam a chorar, sabe? A gente usava esse tipo de... Eu ia lá no ouvido dela e pedia para ela falar alguma coisa. Então eu usava muito esse tipo de artifício, assim, para poder chegar na densidade dramática. E no final estavam que nem atrizes, assim, porque eu dava corte e eles já, tipo, saíam, a gente aplaudia, botava música e tal, para eles não ficarem mergulhados, né, num sentimento muito obscuro, né, ou muito denso. Então eu dava corta, todo mundo, a equipe inteira aplaudia, a gente punha música, tal, não sei o que, para tirar eles daquele espírito. E no final ela já tava, ai, que cara que você quer? Cara de assustada, cara de medo, cara de curiosidade, cara, ela tava totalmente A assim à atriz vontade, total, né? totalmente, é. Aí eu só precisava fazer ela, sei lá, correr para ela chegar mais respirando mais forte, eu precisava pedir para ela fazer uns exercícios mais físicos assim, mas ela já estava muito rapidamente ela entrava assim nos estados de espíritos que a gente pedia. Então é muito legal, porque essa cara é uma cara que ela fazia assim, do tipo, nossa, então é cara de viva ou cara de morta? Ela brincava, sabe? Ai, que Essa- maravilha. Só E por aí essa. eu tenho uma pergunta de um amigo meu, Paulo Ricardo, que ele é figurinista de vários filmes, e entre eles A História da Eternidade, King Kong e a Assunção, ele fez de vários. Aí ele queria muito estar aqui, mas não pôde, aí ele mandou essa pergunta: é como surgiu o papel do figurino na trama de Los Silêncios e o que acha da importância de um figurino na leitura de qualquer trama? Ah, é fundamental, né? Todos os elementos de um filme, ele te apoia demais na narrativa, né? É, não apenas apoia, como são narrativos. Eu trato todos esses elementos, eu sou muito louca por detalhes, assim. E, e eu acho que todos esses elementos, eles vão comunicando com o inconsciente do espectador e vão te trazendo já informações que às vezes racionalmente o espectador ainda não fez, né? O público ainda não fez aquelas perguntas. Então, por exemplo, na questão do figurino em si, eu trouxe essa questão do fluorescente, né? Narrativamente. Sim, isso aí, eu ia até falar, mas falou. Eu achei É, genial, então, sensacional, que é a grande chave do filme, né? a grande chave do filme está nas roupas, né? E é uma coisa que eu via que lá no Amazonas, de modo geral, as pessoas usavam muito roupas fluorescentes, pintavam as casas com cores fluorescentes, assim, era uma cor muito presente. E conversando com o pessoal lá da ilha, eles tomam. Tem várias tribos que tomam, fazem rituais de ayahuasca lá. E eles falam, eu perguntei, né, por que vocês usam? Por que vocês pintaram essa casa dessa cor, né? Enfim.
E aí eles falavam que os espíritos da floresta apareciam com essa cor, né? E que os mortos, eles, os espíritos, né? Tinham, os ancestrais, tinham essas cores fluorescentes, né? E aí, para mim, eu tava buscando como que eu ia diferenciar quem tá vivo e quem tá morto. E aí eu falei, nossa, é isso. Pronto, vai ser uma roupa fluorescente, vai ser o fluorescente. E aí foi toda uma batalha, porque meus produtores achavam que ninguém ia perceber, ninguém ia notar, sabe? Assim, que ninguém ia entender isso como linguagem, né? E eu achava só que era um enfeite, né? Uma coisa exótica, mas não que estava dizendo alguma coisa aquilo, né? E eu bati o pé e falei, não, vamos tentar, vamos tentar. Eu não queria colocar um efeito luminoso nele, sabe? Assim, que tivesse um glow. Sim. Nem queria fazer, como é que fala? Scar, como é que é? A gente tem uma memória tão horrível. Coisas de pessoas que sofreram um acidente. Ai, que memória, que vergonha. Ferida? Ferida? Feridas, né? Eu não queria fazer esse tipo de coisa porque eu não queria que fossem presenças assustadoras, né? Eu queria que fossem presenças luminosas, presenças acolhedoras, amorosas. E eu achava, e também tinha isso, eu também queria apresentar uma cosmologia indígena, uma vivência indígena, né, daquela situação, daquela locação e tudo mais, de uma maneira contemporânea, porque eu não acho que. Não é porque usa roupa que a pessoa não é mais indígena, sabe? Ou não tem Sei. mais a sensibilidade indígena, ou a sua cosmovisão, né? O jeito de ver a vida, de interagir com os seres, com a natureza, né? Com o universo. Então eu achei que colocar as roupas com aquela cor ia trazer esse lugar que é tanto contemporâneo quanto também traz ali um código transcendental de uma certa maneira, né? Dessa cosmovisão. Então foi uma escolha assim arriscada, porque até o último momento a gente não sabia se as pessoas iam entender ou não. Até hoje eu acho que tem gente que também não entende e que só vai entender depois que eu conto, depois do filme, conversa com alguém. Mas muita gente percebe logo no início, isso é muito interessante, assim. E aí eles vão passando por esse processo, eles vão ficando cada vez mais fluorescentes, né? Então, além de ser um código, né, dentro da imagem, é também há uma progressão, né? Uma evolução desse código. Então, tanto a menina quanto, né, o pai, eles vão cada vez ficando mais e mais e mais fluorescentes no decorrer do filme, conforme eles vão entendendo, né? O que aconteceu e onde eles estão e o que está acontecendo com eles. Então, para mim o figurino é fundamental, assim, fundamental. E conta história, né? O figurino, ele te fala onde que você está no filme, ele te fala a classe social das pessoas, ele te fala de onde vêm essas pessoas, ele te fala o estado de espírito dessas pessoas. Então, exatamente, né? Ele. É que tem várias cenas que acabaram caindo. Até tem no site, tem essas cenas cortadas, né? Mas tem umas cenas que ele fica vendendo eletrodomésticos pelo Rio, junto com o amigo dele, Coyote. Eletrodomésticos e coisas de marcas, né? Então ele vai cada vez mais tendo essas roupinhas de marca, assim que você fala, meu, como é que esse menino conseguiu isso? A Marleida também, ela vai saindo de um tipo de paleta e vai entrando em outra. E o cabelo dela vai crescendo no decorrer do filme também, que é um detalhe que ninguém vê. Ah, tem outro detalhe que ninguém vê, é que ela tá o tempo inteiro com um colarzinho com duas crianças nesse Ah, colarzinho. isso eu não vi. Então ela tá na Olha que frente eu da sou câmera, super é super detalhista. close, assim, e tá lá os dois, e ela tá falando, né, que morreu uma filha, tal, não sei o que, e você imediatamente você pensa que é uma terceira criança, né? Mas ela tá lá só com as duas crianças no colarzinho. São vários detalhes, né? Vários detalhes. Os celulares, né? E tem os objetos também que são super importantes. A máquina de costura é super antiga, né? Essa coisa do ancestral com o novo, que também é um lugar de tensão que eu gosto demais, assim, de transitar, porque eu acho que faz parte da nossa cultura, né? Como a Latinoamérica e tudo mais, né? E, enfim, por incrível que pareça, quer dizer, eu não acho tão incrível assim, mas é muito parecido com o Oriente também, né? Então, eu acho a América Latina muito parecida com os povos do Sul Asiático, assim. Eu vejo, sei Sim, lá, uma pessoa no Camboja, Peru, né? no Equador, nossa, os mesmos traços, né? Assim, Nepal e Andes, sabe? Assim, tem muita, muita, muita similaridade. E não apenas em traços, como também na cosmovisão, né? Esse jeito de ver a vida na qual, enfim, as pessoas mortas, né? Digamos assim, os espíritos da natureza, ou dos ancestrais, ou o que quer que seja, as memórias, não sei, o que for, né?
interferem na vida dos vivos de alguma maneira, né? Ou tá presente junto, né? Então, eu acho que a gente tem uma ligação que não é só visual, assim, tem uma ligação mesmo de cosmovisão. E que é muito natural, né? Quem nunca foi levar um passe, quem nunca jogou um búzios, quem nunca, sei lá, passou um chá, defumou a casa, né? Acho que é uma coisa que é muito, muito comum aqui na nossa. Mesmo em São Paulo, é muito É, comum. isso na Bolívia é total. Assim, eu me lembro quando eu cheguei a primeira vez lá, que eu fiquei num hotelzinho pequenininho lá em Uyuni, a mulher botou um monte de cheiro né? Era um hotel bem pequenininho, parecia uma casa. E aí lá veio ela com a vassoura, e enfim, é impossível, né? Não, não, É, que é não é uma herança tanto indígena quanto africana, né? De todos esses povos que continuam vivos, continuam aqui, continuam entre nós, continuam na gente, inclusive, né? E só que a gente se mira tanto na Europa, né, e no Ocidente que a gente às vezes passa desapercebido essas coisas todas, né? E que liga outros povos, né, mesmo de continentes distantes, né, do planeta. sim. Agora vou ler um pouquinho, que chegou tanta gente. Ó, quero cumprimentar a Débora, uma grande amiga, Zazá, um amigo ator aqui que está morando na Itália, mas ele também é muito ligado. Camilo Cavalcante, diretor de King Kong Ah, na que legal. Assunção. É, tem uns recadinhos para vocês também, Instituto Sátia, que também. Sim, É Sátia assim que Marcelo fala? Miranda, Aqui, sabe? Sim. a, a Mainardes, a simplicidade aliada à genialidade de Beatriz Zayet, né? Zayet, é É sem E. apaixonante. Zayet. É que é Aham. francês, né, minha gente? Aqui tem outro. Aqui, olá, Beatriz, boa tarde. Estou passando só para te parabenizar. O filme é lindo e o livro sobre a produção do seu filme contribui bastante com as nossas realizações. Namastê. É Uhum. porque também, né, já agora, né, o roteiro e existe um livro com toda a coisa aqui, ó, falando dos bastidores da É, a gente produção, né? lançou esse livro. A gente lançou esse livro que tem o roteiro, o storyboard e as fotos, né, dos bastidores. É principalmente porque tem muita gente que está estudando, né? E às vezes pode ser interessante ver assim o percurso, né? Tem também no site, no miriadefilmes.com.br, também tá lá, pode baixar, pode comprar, como quiserem. E tem as cenas cortadas também lá, então dá pra. Porque o roteiro que eu publiquei é o roteiro de filmagem mesmo, não é o roteiro editado. Então tá lá as cenas cortadas, tá lá tudo que mudou. Porque eu acho que o interessante é ver o processo mesmo e não só a coisa feita, né? Isso, cinema é meio, né? E é um processo vivo, né? Que vai se transformando conforme a gente vai realizando. Então, então é isso. Para quem se interessa, né, por esse percurso e tudo mais, o livro está publicado. Tem essa outra aqui que tá também no. Acho que isso é do livro, né? O livro. Aqui. É, do livro. É. Pronto, eu também queria lembrar que esse filme tem dois grandes amigos, que é Fernando Rena, muito amigo mesmo. Ah, É, sim. Fernando, ele estava na escola de Cuba quando eu estava lá, e aí depois a gente foi Ah, que para casa legal. de Nani, que é uma bailarina, que ela, na época ela era do Balé Nacional de Cuba, ela é daqui, de Recife. E aí a gente foi lá para casa dela, porque Nossa, ela me acolheu, eu a conheci lá. E tem Rubem também, que é o som direto, né? ele é Som de- maravilhoso. Pronto, o Rubem é Maravilhoso. muito amigo de Fábio, né? Também, Fábio Meira, que também já filmou por Sim, aqui. é Eu outro trabalhei com amigão. ele, muito amigão. E aí, essa coisa da rede latino-americana, o quanto é É. rede, né? Nós latino-americanos, a gente pode contar um com os outros, E como é né? importante fortalecer esses laços, né? Porque, no fundo, a gente passa por coisas muito parecidas, né? É Sim. muito importante mesmo, muito importante. Se reconhecer como latino-americana, que é uma coisa que o Brasil, sei lá, esquece que é. Uhum. Peraí, deixa eu dar um oi aqui para Catarina Polônio, minha amiga também é seteviana, que estava aqui ontem nessa série, Cíntia Falcão, e deixa eu ver aqui outra coisa que a gente pode falar. Não é isso, Beatriz. Aqui, Débora está perguntando como é que ela viu o filme no cinema, queria ver como é que faz para ver de novo. Ele tá no Google Play, no iTunes, no YouTube também tem, no YouTube pago, né? Sim. E no Now, na plataforma Filme Filme também.
Ele tá nessas, todas essas plataformas de TVOD, né? Tá lá. Pode Sim. buscar. YouTube é muito caro, viu? É R$ 6,50, É, né? Uma coisa assim. é o preço de uma cerveja, gente. É o preço de uma cerveja. Olha aí, apoia aí o cinema brasileiro. Ao O invés de Google Play pro... também. E aí, se É, você quiser comprar o filme, acho que é R$ 13. Enfim, é bem em conta. bem acessível. Pronto, a última coisa que eu queria só falar, a questão da produção do filme, é que eu falei rapidamente com o Léo, seu produtor, e aí ele falou que lá foi toda uma estratégia para poder chegar à comida, né? Porque Letícia, é como você falou, a Ilha da Fantasia, todo mundo fica um pedaço acima da água, outro período abaixo. Então, assim, foi criada toda uma estratégia. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Nossa, a produção foi intensa. O pessoal é muito Porque firmeza. Eu você, queria mais uma vez assim, agradecer a todo mundo que embarcou no filme, porque precisou de muita resiliência, muita paciência, porque é isso, chove, né, todo dia. Aí o rio baixava 1 metro por dia, aí teve uma hora que nem barquinho passava mais, a gente teve que construir uma ponte para ir de Letícia até lá. E a galera do som carregando equipamento, a galera também da iluminação carregando equipamento. Às vezes teve cena, aquela dos barquinhos, né, afinal, que a gente teve que caminhar mais de 45 minutos no sim, meio da mata carregando tudo. Então, assim, o pessoal foi muito firmeza mesmo, assim, de realmente faça sol, faça chuva, aquele calor infernal, mosquito para tudo quanto é sim, parte, mosquito é boia, silêncio. né? O mais difícil era conseguir silêncio lá, porque vinha som do Paraguai, vinha som do Peru, Paraguai não, desculpa, vinha som do Peru, vinha som da Colômbia, vinha som do Brasil. Foi tudo, vários perrengues, assim, né? Vários, mas achei que valeu a pena, assim, que é uma locação que pode ser um pouco complexo, né, para chegar e para filmar, mas também o impacto que ela tem é muito forte, né? Muito Essa coisa lindo. do impacto das locações, né? Que realmente na América Latina Faz um você espírito junto, né? ela se torna o grande personagem assim do, né, da trama e muito forte. Porque chega é tão forte que quando chega que as pessoas que é aquela coisa, as pessoas elas viajam para outros lugares, então elas não têm noção do que a gente realmente tem, né, na nossa geografia. Então, quando é feito um filme desse, você vê o impacto. Tanto é que aí tantos prêmios, né? Não só a questão dos prêmios, mas do que ele pode, como é que eu posso dizer, o que ele pode refletir, do que as pessoas podem refletir, do que ele pode trazer. Aí a claquete também é toda fluorescente. Ah, daí a gente começou a usar em tudo, fluorescente, né? Pronto, Beatriz, eu acho que em relação a Los Silêncios, Tá bom. tá ok. Agora eu queria falar de outro filme teu que eu estava pesquisando, eu achei lindas imagens e me lembrou algumas coisas também, que é o Entre Entre Nós um nós, Segredo. Nossa, é esse filme que a gente está lançando agora, né? É um documentário, meu primeiro documentário. Ele foi todo rodado no Mali e é sobre os contadores de histórias, intermediadores de conflitos de lá, os Gelis. E eu acompanho a jornada de iniciação de um amigo meu, do Tumani Koyate, que virou co-diretor do filme também. E é um filme que a gente lançou nos festivais no ano passado e logo mais deve estar chegando aí nos cinemas, nas plataformas e tudo mais. É um filme bem interessante também. quero ver. E também tem a família de Olga, né? Que você fez parte de um É, que projeto. é um Fala um pouquinho curta. desse. Então, esse projeto foi o Jia Jianke que me convidou, né, que é esse grande cineasta chinês, e ele convidou um diretor de cada país do BRICS para realizar um curta-metragem com o tema Vizinhos. E aí a gente realizou esse, chamado Família de Olga, que foi muito bacana. Eu tenho com a Léa Garcia, tenho o maior carinho. Vamos ver se esse ano eu consigo conversar aí com umas plataformas para ver se a gente consegue disponibilizar ele em algum lugar. É porque ainda não tem como ver, né? Esse não tem como Não, ver. ele ainda tá meio, mas eu vou falar com o pessoal. Pronto, aí também tem uma pergunta que eu estou fazendo para todo mundo, que eu queria saber de você, o que que você acha. O que que você acha do futuro da arte do Brasil? Ai, vamos ter que atravessar, né? Tudo que a gente está passando Nesse agora. momento tão difícil, né? Que a gente está Tá passando e bem tenso, né? Em vários sentidos, estão tentando
burocratizar e dificultar, né, a liberação de recursos, né, de documentos, né, para que a gente possa seguir filmando. Mas eu acho que a nossa persistência é mais forte do que o que eles imaginam, assim, porque nada para a arte, né? Sempre vai ter pessoas fazendo arte e aquilo que faz sentido, né? Então, eu acredito que a arte seja muito esse respiro e que a gente precisa, né, ter. Então, bem ou mal, vai surgir, né? Vai surgir. Sim. E outra coisa também queria saber que como é para você ser mulher, né, no cinema latino-americano, ser esse corpo feminino que todo o corpo de uma mulher é política, a gente sabe, dentro e fora do set, né, tá sempre, é um corpo que está sempre falando, você é mãe, essa mãe que filmou e filma com criança. Uhum. Ui, meu Deus! Eu ainda levo pau desse tripé aqui, tripé de Nem eu. blogueirinha. Agora não sou só eu. Então, acho que tem uma. Está crescendo essa conscientização, né, essa valorização de que é um ponto de vista muito importante de ser ouvido e de ser visto, né? Então, eu acredito que a gente tenha conseguido assim mostrar a importância mesmo de financiar diretoras mulheres, histórias escritas por mulheres, né? Diretoras de fotografia mulheres, né? De ter esse ponto de vista sendo financiado mesmo para que a gente possa ter acesso, né? A eles, né? Não só de mulheres, mas também, né, do movimento negro, indígena, que é muito rico essa diversidade de olhares, né? E que traz uma singularidade ali de uma vivência cultural, corporal, que, enfim, só quem passa por isso sabe, né? De todos os detalhes e nuances. Então, acho que está vendo cada vez mais esse consenso, né? Dessa importância. Mas ainda assim a gente continua sendo minoria, né? Ainda assim a gente celebra porque chegou a 20%, né? É sempre ainda enfim, esse trabalho, né? Mas a gente vai indo, estamos indo. Estamos fazendo a roda virar, né? Então, no início eu fazia apresentações, sei lá, pitching de projeto, chegava lá e só tinha homens na bancada, hoje já não acontece mais. Hoje já tem pelo menos uma mulher, pelo menos uma pessoa negra, né? Indígena eles ainda não chamam, mas acho que é uma luta que a gente precisa travar. E deveria ser 50% de mulheres, né, pelo menos, e etc. É... acho que aos poucos também as mesas de debates, né, começam a perceber que fica feio você não ter mulheres também, né, nas mesas de debate, as retrospectivas começam a esquecer menos os nossos nomes, né, começa a ficar feio também, né, quando esquecem e tal. Então, mas ainda continua, não é uma luta que está terminada, não. Não é um caminho, um percurso que terminou, não. E é isso, a Eu, gente vai criar um corpo mesmo, né? É o que a gente tem. eu li uma entrevista muito massa tua uma vez, já faz alguns meses, que era assim, você dizia, acorde, tome seu café, trabalhe no seu projeto e depois você vai ler um projeto de um amigo seu. Isso É, ficou, porque eu sempre fico colocando minhas coisas para fora, para depois, né? E isso sempre. me deixou assim, disse, não, eu vou ter que toda vez isso vai ser um mantra na minha vida. Só vou ajudar os outros depois de ter feito a minha parte. Para mim, né? É porque a gente é criada para ajudar os outros antes, né? A gente é socializada sempre pensando no outro primeiro. Então, isso daí para talvez os homens que estejam ouvindo não faz sentido nenhum, mas para gente que é criada assim desde pequena e sempre priorizar os outros antes, é muito forte quando você fala, não, eu vou primeiro fazer acabar o meu antes de ajudar o outro. Vou priorizar isso. Porque é importante, sim, também o que eu tenho para dizer, né? A gente ocupar esse espaço público, né, de debate, de criação e tudo mais, é uma coisa que é muito forte, assim, e que não está dado, né? Inclusive, intra, né, psiquicamente nosso, né? Então, eu acho isso importante. Depois arruma a casa, depois faz todas as outras coisas que a gente se demanda de fazer, né? Isso é bem importante. E eu, às vezes, esqueço disso, inclusive. Não, eu esqueço isso toda hora. Minha vida inteira foi marcada por isso. Eu estou sempre fazendo, me dedicando muito aos projetos dos outros e o meu eu não termino deixando sempre para trás. Assim. Isso é tudo. Isso é mestrado. Isso é um projeto meu, assim, no É, audiovisual. Isso super. é uma coisa a longo prazo da minha vida. Eu acho que só ir para a ICTV, que realmente era um sonho, que eu disse, não, vai ser meu, é a minha vez, pronto, eu vou. Vou me planejar para isso.
E se É da eu, gente se priorizar, né? sempre. E, e é isso. E aí, o que é que você está planejando? Além desse seu filme que você tá lançando, o que é que vem aí? O que é que vem aí para esse futuro próximo? Mesmo Ah, com eu tô toda essa, trabalhando essa em dois dificuldade. roteiros. Então, eu tô trabalhando em dois roteiros agora de dois longas, que estão começando a entrar os financiamentos, a gente está começando a mobilizar eles. Com Covid, etc., não faço ideia de quando a gente vai filmar, enfim, estamos ainda avaliando. E tem uma série também que eu estou escrevendo, que eu escrevi com a Maíra Biller, e que a gente está, enfim, vendo ainda a casa dela e desenvolvendo ela. Mas estou mais focada nisso agora, no desenvolvimento dos projetos nesse momento de pandemia, do que de ligar a câmera e, enfim, com todos os protocolos, sair filmando. Mas quem sabe pro final do ano. Vamos ver como é que a gente Sim. vai estar, né? Bora ver, né? É porque é Bora como diz lá Ivo Odansky, né? Não adianta dar o álcool gel e começar a filmar. Hoje eu tive um terceiro convite que eu realmente não posso, porque eu tô também confinada aqui com os meus pais, os dois são risco. E assim, eles são risco e vão demorar um pouco para se vacinar, né? Aí assim, eu também, né? Porque assim, não é só ter toda a estrutura, é EPI, e EPI deixa 20% a mais dos orçamentos, assim, quase que viabilizou um filme que eu ia fazer. Então a gente Uhum. decidiu não, só depois da vacina, porque não tem como, né? Não tem como fazer. E além de toda a estrutura, você bota em risco a vida das Ainda pessoas, foi né? rico, então. É complexo mesmo. Muito complexo. Pronto, eu vou ler aqui só mais alguns. Eu preciso ir logo mais, tá? Porque deu Não, 5 horas, eu preciso daqui a pouco já. sim, sabe, quer registrar aqui a presença de João Júnior, daqui de Recife, produtor. E é isso, Beatriz. Eu acho que eu estou muito feliz por ter batido esse papo aí contigo. Quero saber se você quer acrescentar alguma coisa. Muito Acho que obrigada aí por ter aceitado, pelo teu tempo. Eu sei que você é super ocupada com criança, né? com tudo. Criança, trabalho, criação. Ah, obrigada também. Eu fico super feliz. É uma alegria para mim fazer essas pontes e irrigar, né, esses laços e nos fortalecer juntas, porque é isso, a gente tem que sobreviver ao tempo que a gente está passando e a gente tem que achar maneiras, né, de continuar Sim, criando e continuar tocando a vida, né? Então, muito sim. obrigada pelo convite também. Tem vários queridos amigos aqui que estão online, não vou conseguir falar no nome de todo mundo. Mas um beijo grande e nos vemos em breve, né? Sim, por favor, assim que puder, a gente vai se encontrar. Ou aí, ou aqui. Venha quando você vier para Pernambuco também, dê Ai, notícias. isso é maravilhoso. Sim, Tá bom? nem imagino quando que eu vou poder voltar a viajar, né? Ia ser ótimo. Vai ser Tá? ótimo. Um beijo e se cuida, Um tá? beijo, querida. Até mais, viu? Até Obrigada. mais. Tchau. Tchau, tchau.